Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos hoje no Salmo de número 11. E eu proponho que o Salmo de número 11 seja estudado da seguinte maneira: o verso 1 e o verso 7 juntos. No Senhor me refugio, como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte. Vai para o verso 7 que diz: por ser justo o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Depois você pode associar os versos 2 e o verso 6 também. Pois eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Aí você vai para o verso 6, estabelecendo o segundo paralelo. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Voltando sua atenção mais para o centro do Salmo, terceiro paralelo, versos 3 e 5. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor põe à prova o justo, verso 5, e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. E por fim nós encontramos então no centro do Salmo o verso 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, neste salmo nós temos que, com base no verso 4, 3 ênfases: o templo, o trono e o teste. E nós podemos resumir a ideia do salmo todo, bem como do verso 4, afirmando que não desertarei da luta confiando no Senhor, que os ataques ocultos serão eficazmente destruídos e que a estabilidade permanece para quem vive pela fé. E assim nós temos no centro deste salmo esse belíssimo verso afirmando sobre o templo, o trono e o teste. E aqui nós temos então os benefícios terrenos de uma perspectiva espiritual correta. No capítulo 6 de Isaías, nós temos uma expressão muito conhecida. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Mas se você for para o capítulo 14, e o verso 28, você encontrará o seguinte: no ano em que o rei Acaz morreu, foi pronunciada esta sentença. No primeiro momento, essa expressão, semelhante no capítulo 6 de Isaías, verso 1, falando acerca da crise nacional em Israel. Depois, no verso 14, a mesma perspectiva, só que agora falando daquilo que é internacional. E nós temos a visão, e quão importante é termos a visão correta de Deus em tempos quando as coisas parecem ter desaparecido de sob os nossos pés, quando estamos com aquela sensação de tormento, de sofrimento, de angústia, como se o mundo tivesse desaparecido ao nosso redor e debaixo dos nossos pés. E após o comentário de Charles Spurgeon acerca de Charles Simeon, ele nomeia o salmo como o cântico da firmeza, ou daquele que está firmado. E assim nós temos que a visão espiritual em tempos de crise, ela é uma bênção e traz tremendos benefícios para a vida de todo aquele que crê. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esta é a perspectiva que nós precisamos ter no mundo em que vivemos. Então nós temos também que Satanás, ele tenta destruir o povo de Deus, e isto vem de duas formas: através da presunção ou através da desconfiança. Presunção quando nós avançamos sem questionar muito acerca do que é a vontade do Senhor Deus, como se
das orientações dele não precisássemos. A outra questão, a desconfiança acerca daquilo que ele diz, daquilo que ele promete em sua palavra. Será que Deus realmente será por nós? E aqui nós temos então um comentário maravilhoso que diz que não existe tal palavra como impossibilidade na linguagem da fé. A graça marcial sabe como lutar e conquistar, mas tal graça desconhece o que é fugir, de acordo com as palavras de Spurgeon. E assim nós temos que a nossa representação no campo de batalha, bem como a nossa vitória, estão garantidas por aquele que é o nosso Jeová Nissi, aquele que tem o templo, o trono e o teste em suas mãos e é capaz de usar provações para que estas sejam um canal de bênçãos em nossas vidas. E Spurgeon pergunta por que evitá-las se as provações são instrumentos e muitas vezes canais de bênçãos em nossas vidas. E Spurgeon foi uma pessoa que sofreu muito fisicamente. Ele tinha 4 grandes problemas físicos de enfermidade, mas o mais grave de todos eles era a depressão. E este gigante da fé, classificado, como já vimos, como o príncipe dos pregadores, ou como alguém já disse, o último dos puritanos, Charles Spurgeon sofria, não obstante a sua tremenda fé e habilidade, de profunda ou com profunda depressão, e conseguiu superar tudo isto confiando sempre a cada dia no Senhor. Ele nunca foi curado totalmente disso, até onde eu tenho entendimento, mas ele foi superando cada dia bastando o seu mal e cada dia vencendo as suas batalhas. E nesse sentido, então, nós temos que o salmista diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. E assim nós temos que nada de atalhos e fugas, diz Spurgeon, deixe que a vanguarda avance para a frente e para o fronte de batalha todas as paixões de nossas vidas. No nome do Senhor avançaremos. O Senhor dos exércitos é conosco. E esse salmo fala exatamente sobre isto, fala sobre este Senhor Deus que está no controle do universo, no controle da história, no controle das nações, no controle da nossa nação, no controle das nossas vidas, individualmente falando. E é olhando para Ele, tendo a convicção, com base em Sua palavra, de que Ele está no templo, no trono, e também testando todas as coisas, que nós descansamos e assim avançamos em meio às muitas lutas. E eu gostaria de finalmente chamar a sua atenção para Atos 14 e o verso 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E com essas palavras, que o Senhor Deus Trino de Israel nos ajude a experimentarmos a convicção de que Ele é o nosso refúgio e que nós contemplaremos a sua face em meio a tudo aquilo que vivemos, com base na convicção de que Ele está no controle de todas as coisas, no centro do universo, no centro das nossas vidas, como aquele que está assentado soberanamente sobre o trono, no seu templo, recebendo a adoração que lhe é devida, testando todas as coisas. Que Deus nos ajude a experimentar cada vez mais desta convicção de que Ele é o refúgio de todos aqueles que creem. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me aproximo de Sua presença, pedindo o auxílio do Teu Espírito, para que possa manter os olhos fitos em Cristo. E oro mesmo pelos meus irmãos e irmãs em Cristo, suplicando que o consolo do Senhor e a convicção de que o Senhor é o nosso refúgio permaneça fortemente e claramente diante dos nossos olhos.
Se conosco em todas as lutas pelas quais passamos, que o Senhor possa ser o nosso Jeová Nissi, a nossa representação e a nossa vitória no campo de batalha. Permita que avancemos e que possamos, ó Deus, experimentar o conforto glorioso da sua presença. Pois nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.